vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar diante de Ti com a Sua poderosa palavra. Não saia daí, porque Deus quer falar com você. E hoje o Senhor, Ele nos traz aqui para que tenhamos um particular dele. Só Ele te entende, só Ele sabe o que se passa contigo, só Ele conhece o mais profundo desse coração. Ele é aquele que vem para trazer calmaria, às vezes no meio de guerras, onde podes até não estar mais suportando. Ele é aquele que chega no momento certo para acalmar. Não importa a braveza do mar, não importa a situação contrária, Ele é aquele especialista em resolver problemas difíceis. Deus, Ele está prestes a te comunicar algo que é entre você e Ele. Somente através da sua palavra poderás compreender, porque estou aqui como canal de bênção, mas não tenho condições nenhuma de lhe transmitir aquilo que só Deus pode estar falando no secreto com você. Nem eu mesma sei, mesmo no momento da transmissão da palavra de Deus, porque é no secreto, é diretamente no coração, é o local onde Ele escolheu para adentrar e trabalhar. Só a palavra dele tem esse poder. Enquanto isso, que você possa estar curtindo, que você possa estar se preparando para comentar e também para compartilhar esta palavra, se for edificante para a tua vida. E enquanto isso, se inscreva no canal e aguarde, volta já. Vamos lá para a palavra de Deus hoje com o título: Não ajuntei tesouro na terra. O texto pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 19 até ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A palavra do nosso Deus é muito enfática quando nos adverte que não precisamos estar trazendo para nós como peso, preocupação exacerbada, como uma dificuldade que nossas mentes a tal ponto de nos trazer inquietude, de nos trazer desequilíbrio emocional, e do emocional passa para o físico, e aí já viu o que acontece. Continuação do sermão de Jesus Cristo nos dá a oportunidade, através da exposição da sua palavra, de ouvirmos a sua voz e nos atentarmos para a palavra de Deus. Ela é aquela que traz para nós e vem justamente de encontro que está nos incomodando, ela nos confronta. A palavra de Deus tem o poder de limpar, tem o poder de nos transformar, e ela tem o poder dessa lavagem através dela mesma. E por onde ela passa, onde encontra um coração disponível a permitir que ela venha como essa semente que cai numa terra boa, e ali ela germina, ela frutifica. Assim é a palavra de Deus. No momento como esse, onde estamos aqui agora, nesse particular, ela vai fazendo com que em nós venha um fluir diferenciado, nos faz pensar. Deus, ela produz em nós essa forma onde os nossos pensamentos se ordenam, onde a nossa mente começa a refletir através do Espírito Santo de Deus. Adentra, onde ninguém pode entrar. O Espírito Santo de Deus entra, trabalha, purifica, anima, reorganiza e põe de pé. Aqui no comecinho do capítulo 5
vem aqui trazendo o Sermão da Montanha. É o momento onde diz que Jesus, no versículo 1, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E no versículo 2 diz: e abrindo a boca os ensinava, dizendo. E ali Jesus começa a falar das bem-aventuranças, daqueles que verdadeiramente estão de acordo com a palavra de Deus, aqueles que dão ouvido, dão crédito, são bem-aventurados, são felizes. Voltando para o texto base, Jesus Cristo está comunicando a sua vontade a pessoas como eu e você. Lá no comecinho diz que Jesus Cristo, ele vendo a multidão, se aproxima com os discípulos. Começa o sermão ali da montanha. Jesus Cristo é aquele que, ao nos enxergar, ele tem palavra de sabedoria eterna, palavra que vai alcançar as nossas almas. Jesus Cristo, ele fala em relação a tesouros, aponta para o verdadeiro tesouro, que não consiste nas coisas passageiras dessa terra. Ele fala justamente para a multidão. Agora ele fala para nós. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam. Você já percebeu que atualmente quanta violência, quantas discórdias, quantos conflitos geradas por ganâncias, geradas por busca por poder, pelo dinheiro, pelas riquezas humanas, coisas onde ali só o dinheiro pode comprar. Justamente nesse momento, Jesus Cristo, ele traz para nós a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, que não está aqui na terra. Tesouros que estão aqui na terra, entre aspas, são muito valiosos. A traça e a ferrugem consomem. E os ladrões, eles minam e roubam. A palavra de Deus. Jesus, em cima disso, vem nos apresentar o verdadeiro tesouro. E, através de Deus, o envia como esse grande tesouro para as nossas vidas. Esse tesouro que vem diretamente dos céus para abrir o nosso entendimento verdadeiramente a clareza. Não conseguimos alcançar fora da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele diz no versículo seguinte, versículo 20, mas esse mar de Jesus é muito especial, porque existe nesse mais uma condição. Ele tira esse ajuntar tesouros na terra, o porquê. Ele diz que teremos a condição de sermos roubados, se não for por traças, por ferrugens, mas também o risco de ladrões roubar. Ele diz, mas ajuntai. Ele dá para nós o verdadeiro conselho. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Tesouros são esses. Jesus, ele é aquele que sempre tem, no abrir da sua boca, uma argumentação pela qual nós podemos entender, porque a sua linguagem é clara. E ele traz para nós coisas do nosso cotidiano, coisas que estão bem diante de nossos olhos, e ao falar, a compreensão é imediata. Jesus, ele vem trazendo no versículo 21, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. E onde verdadeiramente estão, nesse momento, o meu e o seu coração? O meu e o seu coração estão pendendo para as coisas da terra ou as coisas dos céus? As coisas que são passageiras, terrenas, ou as coisas que são eternas, que estão no céu, e que pelas quais Jesus vem nos mostrar a importância de sabermos onde estarmos ajuntando esses tesouros no céu. Jesus Cristo, ele veio de lá,
E quando Ele está nesse momento, que Ele está trazendo esse sermão para uma multidão, para os discípulos e para todos aqueles que aos séculos estariam ouvindo, chega até a nós hoje. Amém? E Jesus Cristo sabe o quão o coração, ele armazena coisas que muitas das vezes não vão acrescentar em nada, que vai trazer ruínas, vai trazer prejuízo, porque dependendo daquilo que foi colocado no coração, imagine o peso. E muitas das vezes o coração nunca se ouve tantos problemas emocionais, mentais, psicológicos, problemas ligados ao coração, como ouvimos hoje por causa desse mundo globalizado, essas informações aceleradas e muitas das vezes essa propaganda pela condição de se tornar rico, de ter riquezas aqui na terra. Jesus e traz para nós, mas ajunteis tesouros nos céus. Não se preocupe em ajuntar riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam. Mas ajuntai tesouros no céu. Amém? Sentiu a leveza da palavra de Deus? Quando tira dos nossos corações coisas que não deveriam estar ali, porque está nos massacrando, incomoda nossas almas e traz muitas das vezes um peso que às vezes até para dormir é preciso de algum medicamento. Não que não se deva tomar medicamento, se o médico receitou, faça. Mas não necessariamente que por causa dessas preocupações chegue ao ponto de precisar de tomar dosagens de medicamentos para conseguir dormir, enquanto vem Jesus e fala: deixe isso com as minhas palavras, deixe que do teu coração eu cuido, entrega o seu coração nas minhas mãos e deixa que eu cuido. Eu vou te ensinando através da minha palavra, isso com as minhas palavras. E aqui Jesus Cristo, ele diz assim, no 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E como os seus olhos serem bons? Porque a palavra de Deus diz que bom é Deus. Mas se os teus olhos, os meus olhos, estiverem postos na bondade de Deus, alguma coisa em nós será transformada. Seremos parecidos com aquele pelo qual colocamos os nossos olhos e as nossas mentes, mas à medida da proximidade dos nossos olhos no lugar certo, que é o céu, automaticamente muitas mudanças ocorrerão em nós e até mesmo para aqueles que estiverem à nossa volta, porque é assim que Deus faz. Sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Esta luz, ela é imediata, porque agora, tirando os olhos das riquezas desse mundo e colocando os olhos nas maravilhas dos céus, a mudança vai ocorrer dia a dia, dia a dia. E a primeira coisa que vai acontecendo é um descansar em Deus, porque esse mundo tão conturbado tira a verdadeira paz que só há em Cristo Jesus. Amém? Não esqueças de quem está falando aqui para uma multidão. É Jesus. É Jesus. Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Vale ou não vale a pena tirar os nossos olhos deste mundo de engano, esse mundo onde tudo irá passar? A palavra de Deus diz que
Os céus e a terra passarão, mas que a sua palavra não passará. Voltando aqui para a palavra de Deus, no 23, ele diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Que forte, não? Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E aqui a palavra de Deus traz para nós, simultaneamente, uma balança, onde nos aponta 2 pesos e 2 medidas. Onde aqui fala a respeito daquilo que está na terra, daquilo que gera briga, confusão, que gera possibilidade de roubo, que gera possibilidade até mesmo de ser destruído por traças. E automaticamente ele apresenta a importância de se colocar esse foco no céu. Tudo muda. 2 pesos e 2 medidas. Ou os nossos olhos pendem para fixar na terra com as coisas terrenas, ou os nossos olhos se retiram dessa terra, tiram o foco daqui e agora o foco é o céu. E para ter o foco no céu é preciso conhecer verdadeiramente a Jesus e dar crédito e ouvido à sua voz, à sua palavra e colocar em prática. Amém? Porque a fé sem obras, ela é morta. E como teremos obras? Quando nós obedecemos a voz de Deus e nós cumprimos aquilo que Ele envia Jesus para estar transmitindo a nós. E o que Jesus está transmitindo a nós? Que estejamos dando crédito à sua palavra. Amém? O Verbo encarnado, Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que morreu na cruz de madeiro, que se fez pecado por nós, para nos dar vida e vida com abundância, esta vida que hoje Ele está apresentando aqui para nós. Ó, esse respirar, onde nesse respirar sentimos uma paz que só Ele tem para nos dar. Enquanto na terra, os tesouros da terra trazem muitas das vezes discórdias, confusão, e há uma necessidade de seguranças, há uma necessidade de muitas das vezes carros com uma condição de representando fortaleza para proteção, enquanto Jesus ele vem e ele quer ser o nosso abrigo, o nosso consolo, a nossa paz. Salmos 91, no versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E ainda diz no versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. As palavras dos céus, os tesouros oferecidos a nós, nos traz essa condição de descanso, de paz, de proteção, de abrigo, de segurança. Só a palavra de Deus nos oferece. E para que isto aconteça, é preciso ser colocada em prática. E quando colocamos em prática, praticamos a nossa fé, ela ganha vida e ela deixa de ser morta, porque automaticamente estaremos colocando em prática, e colocando em prática vai gerando em nós a vida de Cristo em nós, a sua palavra enxertada, a sua palavra nos dando forma. No começo da criação,
Quando Deus ele disse haja luz, e a luz ela faz separação com as trevas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele diz haja e tudo se fez. Assim é a sua palavra. Por isso, precisamos acreditar e confiar naquele Deus que é o Deus do haja. Aquele Deus que disse haja luz e houve luz. Esse mesmo Deus que soprou nas narinas do homem e deu a vida. E hoje nós temos essa vida. E o que estamos fazendo com essa vida que é gerada em nós por Deus? Porque tudo passa muito rápido. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso precisamos nos agarrar, precisamos nos segurar e justamente naquilo que nos dê a sustentação. Deus é aquele, o único que tem a palavra de vida eterna. Somente Ele tem a palavra de vida eterna. E à medida que nós vamos ouvindo, obedecendo e praticando, a palavra de Deus vai gerando a vida de Cristo em nós. Se colocarmos os nossos olhos nas riquezas da terra e esse materialismo ser gerado em nós de tal forma que será automático, traz para os nossos olhos, como diz aqui a palavra de Deus, uma maldade, porque onde o nosso coração for colocado, ali estará um tesouro. Só que é um tesouro que não produz vida como Cristo produz, porque é um tesouro materialista e é gerado no coração coisas contrárias à palavra de Deus, porque o mundo e a palavra de Deus são contraditórios, porque o mundo jaz no maligno. Amém? Então, que tal hoje estarmos verdadeiramente buscando as riquezas dos céus? Versículo 23. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que tristeza quando nos distanciamos da luz, porque estar em conformidade com a palavra de Deus é receber o brilho de Cristo, é ser iluminado pela luz de Cristo. Agora, se em nós, a luz que há em nós não tem a claridade, a iluminação da palavra de Deus, tem tristeza, só existe derrota, só existe trevas, e quão grandes são essas trevas. Só que Jesus Cristo, Ele veio para nos tirar das trevas. Ele veio para nos trazer para a sua maravilhosa luz. E nos trazendo para a sua maravilhosa luz, Ele nos guia e nos orienta através da sua palavra. No 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Diz a palavra de Deus. Deus é assim, a sua palavra não tem meio termo. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Somos errantes, somos cheios de falhas, somos imperfeitos, mas na medida da busca pela palavra de Deus, na medida da aproximação com o Senhor da palavra, ela vai trazendo em nós uma limpeza. A palavra de Deus tem o poder de nos lavar, de nos limpar e de nos purificar. Amém? Porque Deus é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é 3 vezes santo. Diz a palavra de Deus em Isaías 6, que Isaías viu os céus abertos
e o Senhor assentado no alto e sublime trono. E os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É santo, Ele é santo, Ele é santo. E o que Ele quer fazer conosco é cuidar, é nos alimentar, é nos trazer o verdadeiro alimento e nos tirar do mal e nos trazer para a sua luz. Amém? Então, a clareza da palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque estaremos negando a um e aceitando a outro, alegrando a um e entristecendo a outro. Estaremos agradando a um e desagradando a outro. Tem como? Deus, Ele é um só Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E toda honra, toda adoração e todo louvor é unicamente a um só Deus, o nosso grande e eterno Deus, o Deus do haja, o Criador dos céus e da terra. Deus. Amém? Então, se estamos aí pendendo para acreditarmos que todos os caminhos levam a Deus, quantas pessoas às vezes na inocência falam que todos os caminhos levam a Deus? Só há um caminho. João 14,6 diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vida só em Jesus. Caminho, Ele é o único. E vida só nele. Porque sem Jesus não há vida, há morte. Porque é o único que nos oferece vida eterna. Ele pagou um preço muito alto. Ele morreu numa cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, pelo qual esse valor não temos dimensão, porque não é um valor em riqueza material, não é um valor em dinheiro, não é. É incalculavelmente imensurável. Nós não temos a proporção disso, porque Ele entregou a sua vida santa. Amém? Sendo o próprio Deus, Jesus Cristo, na pessoa do Filho. Amém? Mas graças a Deus que Ele ressuscitou ao terceiro dia, em cumprimento à sua palavra, e Ele está assentado à direita do Pai, e Ele advoga as nossas causas. E Ele enviou o Espírito Santo que está aqui conosco agora, exatamente nesse momento, que nos dá a condição da compreensão e do entendimento da sua palavra. Sem o Espírito Santo, não há a compreensão do entendimento da palavra de Deus. Portanto, este é o momento de tirar as suas preocupações das riquezas dessa terra e colocá-las no altar de Deus. Jesus diz no versículo 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Ele vem discorrendo aqui na sua palavra, vem nos trazendo aquilo que tudo é da sua criação. Diz, olhai para as aves do céu, e olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, discorrendo a respeito dele como Jesus enviado pelo Criador, apresentado na pessoa de Jesus Cristo. E ele agora nos manda olhar para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse é o Deus que
é o dono da sua palavra e que tem palavra para nós de vida e não de morte. Que nós possamos estarmos verdadeiramente fazendo o que diz a sua palavra aqui no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Estas são as preocupações do mundo. São ou não são? Quem nos já se pegou preocupado com aquilo que há de vestir, com a palavra de Deus traz para nós, aquilo que aparentemente é corriqueiro aqui na terra? Ele nos conhece, Ele conhece a cada um de nós pelo nome, sobrenome. Ele é aquele que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Ele vê todas as coisas. Nada fica em oculto diante do Criador, dos céus e da terra e de todas as coisas que neles contém. E no versículo 32 diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O 32 diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Os gentios, eles são representados por aqueles que não foram alcançados pelo poder de Deus, não foram alcançados por Jesus Cristo. Deus, ele trouxe o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, porque nós, os gentios, aqueles que não conhecíamos a Deus, passamos a conhecê-lo, passamos a conhecer a sua palavra, e aqueles que creem na sua palavra, creem, são salvos. Então, fomos alcançar a palavra de Deus quando diz, porque eles procuram essas coisas terrenas, porque todos aqueles que não estão na vontade de Deus, todos aqueles que não estão vivendo uma vida voltada para os céus, para a palavra de Deus, acabam sendo muito enganados pelas coisas da terra. Mas mesmo assim, diz aqui a palavra de Deus que, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. As mesmas coisas que aqueles que não estão na vontade de Deus procuram, mas para não se preocupar, porque o Pai sabe. No momento certo, Ele abrirá portas, Ele dará condições, porque Ele é Deus, mas as nossas necessidades, verdadeiramente, Ele conhece muito mais que nós, porque quantas das vezes pedimos coisas a Deus, entre aspas, que não é do agrado dele e que muitas das vezes Ele não dá porque vai nos prejudicar, porque Ele sabe verdadeiramente do que necessitamos. Amém? Então, aqui finalizando, Ele traz para nós, Jesus traz para nós o segredo de obtermos essa vida com essa excelência que traz para nós. E Ele diz mais de novo, Ele diz mais buscai primeiro o reino de Deus. Há uma condição, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Mas buscai o que? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque se nós buscarmos primeiramente a Deus, tudo aquilo que é preciso ser resolvido não será resolvido nas nossas vidas de qualquer forma, com briga, com discussões, com força física. Não, é justiça de Deus. Deus é justo. Amém? É a justiça do reino de Deus. Agora, tudo que acontecer conosco virá através da justiça divina. Amém? E a seu tempo Ele dará tudo aquilo que nós precisamos. É só confiarmos nele verdadeiramente. Ele diz, não vos inquieteis. Parece que esta palavra foi escrita ontem, não é mesmo? Mas imagine,
palavra milenar. E aqui a palavra de Deus diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. A cada dia existe um mal a ser vencido. A cada dia existe um mal a nos incomodar, a tentar nos paralisar. A cada dia existe um mal para nos impedir que estejamos entregando verdadeiramente as nossas vidas a Deus, colocando verdadeiramente os nossos pensamentos e buscando os tesouros dos céus e não da terra, porque da terra são passageiras, mas dos céus são eternos. E que tal hoje, você que está aí agora, e você vai me dizer: mas minha irmã, eu não busco o reino de Deus, eu nem sequer abro a Bíblia, eu não conheço a palavra de Deus. E que tal pegar hoje, começar a leitura da palavra e começar a entender? E se você não conseguir, pede a Deus, que Deus te dá o entendimento, porque é o único livro onde o autor está presente. Ou achas que onde está o autor agora está presente, aqui e aí? Ele fala simultaneamente comigo e contigo. Eu posso ouvir o amém? Hoje mesmo, diga para ele: sim, Senhor Jesus, hoje mesmo eu tiro as minhas preocupações e os meus olhos com um foco num tesouro terreno, em coisas terrenas, passageiras, mas eu ouço a sua palavra e hoje eu olho e o meu foco é olhar para os céus. O meu foco é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas. E pode ter certeza que te serão acrescentadas de verdade. Que você, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e que você guarde como um tesouro bem guardado, porque se essa palavra estiver guardada no seu coração, aí estará o teu tesouro, e Jesus sabe. E olha, Deus te abençoe, viu? Forte abraço, o Espírito Santo continue te abraçando, comunicando a palavra de Deus, comunicando a sua verdade, que Ele venha tirar de você algum incômodo no seu coração, na sua mente, no seu ser, e que venha trazer calmaria e paz para a sua alma. Se inscreva no canal, vai, para que ainda hoje essa mensagem ela chegue até a você, mesmo que, se porventura o youtuber não souber onde você mora, Jesus sabe. Amém? Então, que você possa estar, curtindo, comentando. Os seus comentários, eles são muito importantes, viu? E também que você esteja compartilhando esta mensagem, que não é minha, mas é do Senhor. Posso ouvir um amém? Se inscreva no canal. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir.